Meu nome é Fernanda Ariane Belucchi. A minha orientadora é Elis Regina Dan Schultz. Eu estudo na UNOESC, no curso de Pedagogia na oitava fase. Meu projeto de pesquisa é diferentes possibilidades de ouvir, ler, escrever e conhecer a literatura na educação básica. Esse trabalho aborda as diferentes possibilidades de ouvir, ler e escrever a literatura na educação básica. Esse trabalho foi escolhido devido à falta do hábito da leitura na nossa sociedade e não vem de agora. Esse problema vem de gerações. Temos os adultos, os famosos analfabetos funcionais, que leem, mas não compreendem o que está escrito. Esta situação vem se repetindo de gerações para gerações. Para podermos ter uma sociedade mais justa, com adultos mais críticos e conscientes, devemos apresentar o mundo da leitura para as crianças que percebam que o ato de ler pode trazer novas possibilidades e quebrar padrões. Com isso, eu trago uma citação da BNCC. Compreender e realizar a educação entendido como um direito individual, humano e coletivo implica em considerar o seu poder de habilitar para o exercício de outros direitos, isso é, para potencializar o ser humano como cidadão pleno, de tal modo que esse se torne apto para viver e conviver em determinado ambiente, em sua dimensão planetária. A educação é, pois, processo de prática que se concretizam nas relações sociais que transcendem o espaço e tempo escolar. Eu trago isso para que devemos perceber que a educação deve ir além, deve trazer novos olhares e possibilidades para que a leitura não seja apenas seguir instruções manual, que devemos desenvolver o aluno a ser um ser humano e um cidadão pleno, com autonomia para viver em sociedade. O objetivo desse trabalho é estimular e incentivar que os estudantes criem, imaginem e construam novos olhares, vocabulários, estimulem as vivências das emoções, para que possam saber utilizar essas ferramentas em situações do seu dia a dia, que possam compreender, perceber e criar seus pensamentos, e retirar o máximo de cada texto, cada livro, que possam criar interações que possam tirar diferentes possibilidades em cada leitura que tiverem, criando interação em sala de aula, concreta e diferentes formas de ouvir e participar da leitura em sala de aula, para que tenha uma percepção, que os alunos tenham uma percepção diferenciada e uma maior motivação para a leitura. Metodologia. A metodologia dos estudos iniciaram com a observação. A observação consiste em observar a sala de aula para perceber um problema. Um problema observado foi a falta de leitura. Aí foi iniciado as pesquisas bibliográficas, os levantamentos de dados a partir da observação do contexto escolar. Posteriormente criamos métodos para a prática docente, com ênfase em atividades voltadas à leitura, interpretação e produção textual. Eu trago uma citação de Solé. O processo de leitura deve garantir que o leitor compreenda o texto, que pode ir e construir uma ideia sobre o conteúdo extraído dele, que lhe interesse em função dos seus objetivos. Isso só pode ser feito mediante uma leitura individual. Precisa permitir o avançar e o retrocesso, que permita para pensar, recapitular, relacionar a informação com o conhecimento prévio, formular perguntas, decidir o que é importante e o que é secundário. É um processo interno, mas deve ser ensinado. Eu trago isso porque eu penso exatamente dessa maneira. O que eu pesquisei foi exatamente isso, que a escola deve proporcionar aos alunos essa prática, que eles internalizem o que é a leitura, que eles consigam compreender o texto e tirem o que é necessário para eles. Essa foi a metodologia e foi a essência do meu trabalho. A
prática do estágio da educação infantil foi realizada em 2020. Devido ao Covid, a pandemia, foi feita online. Como foi uma nova experiência para todos, professores, especialmente para nós estagiários, pois foi um processo que dificulta a execução de muitas atividades, visto que a educação infantil prioriza a ludicidade e relações interpessoais. Essa prática de estágio trouxe para nós muitas possibilidades, o que nos fez desafiar e sair do cômodo, trouxe novos olhares. Eu coloco assim, que foi difícil, mas fez a gente pensar e fez a gente questionar muita coisa. E nos trouxe muito conhecimento. A experiência foi muito legal. Eu consegui trabalhar com eles, com o maternal, foi muito bom. Foi gravado videoaulas com temas de leitura clássica, com musicalização, com textos, com livros atuais, onde eles conseguiram interagir e realizar as atividades, e conforme eles foram realizando, eu percebi a evolução deles. A gente, infelizmente, não teve interação humana, né? Mas a gente conseguiu ter virtualmente, foi uma experiência maravilhosa. E eu posso dizer que foi muito gratificante essa experiência. Aqui eu trago algumas imagens da prática de estágio da educação infantil, na qual a primeira imagem temos o aluno realizando a atividade das borboletas, da poesia As Borboletas de Vinícius de Moraes, na qual eu pedi para que eles desenhassem com o dedinho as borboletas, para que eles trabalhassem a parte motora e que eles internalizassem as cores, trabalhar as cores, para que eles percebessem a textura e que eles gravassem a poesia. Na segunda imagem eu trago a representação, eu pedi para que eles representassem da sua maneira a história, a Casa Sonolenta, e a gente pode perceber que o aluno colocou os objetos deles, os brinquedos deles, e construiu a casinha. E o que posso relatar que foi uma atividade bem legal, que me passaram que o aluno gostou muito disso, que ele interagiu, que ele participou, que ele dublou a historinha. Aqui eu trago eu gravando a historinha do João Pé de Feijão, que eu usei o guarda-chuva, que eu coloquei as imagens. Foi muito legal, quebrei muitos desafios, muitas coisas de vergonha, que foi muito interessante. Pesquisei sobre a história, que é a parte de história clássica, e eu tenho no caso eu contando a história da Casa Sonolenta, que eu usei a imagem, usei materiais reciclados, e foi muito legal, e foi uma das histórias que mais teve resultados, que as crianças mais gostaram. Devido à repetição, eles gravaram, e é uma história que dá para usar de várias maneiras. Percebendo que sim, mesmo sendo com esse distanciamento, teve conexão, teve resultado, e que sim, foi algo significativo para o aluno. Foi algo significativo para o aluno, para a prof estagiária e para a professora regente também, que ela trouxe relatos maravilhosos. A prática nos anos iniciais do ensino fundamental. O ensino fundamental está realizado presencialmente, onde eu consegui acompanhar o desenvolvimento das atividades, intervir quando necessário e verificar o encantamento dos alunos em cada história contada. As consequências pós-pandemia exigem políticas educacionais comprometidas com a superação das desigualdades, da evasão escolar, e que fortaleça o processo de forma a atender a todos. Eu percebo que foi algo muito significativo na minha formação. Foi um ano peculiar, sim,
porque não só isso, temos que alunos ficaram um ano inteiro em casa, que vem trazendo muitas dificuldades, que sim, eles se apaixonaram por cada atividade que eu trouxe, por cada história contada, por cada momento que a gente, cada momento vivido naquela sala de aula foi algo inovador, foi diferente, foi difícil, foi, mas foi algo inexplicável, inexplicável e algo significativo para mim, para mim e para os alunos. As atividades foram realizadas com todas as normas de distanciamento. Teve algumas atividades que tiveram que ser adaptadas, mas a experiência de realizar as atividades presencialmente foi maravilhosa. Aqui tem algumas imagens da prática do estágio no ensino fundamental. Foi no 5º ano e a turma era dividida em turma A e turma B devido à pandemia. A primeira imagem sou eu contando a história do leão que não sabia escrever. Relata um pouco a importância de ler, saber escrever para se expressar. Ou poemas visuais, saem um pouco do padrão e demonstrar diferentes formas que eles podem brincar com as palavras, que é algo divertido. A terceira imagem, a gente criou um livro 3D, no qual a primeira turma, a turma A, fez o texto individual e a turma B a gente fez a história coletiva. Foi muito interessante as duas formas, deu para tirar muita coisa dessa experiência. A quarta imagem é os alunos recriando os personagens da história, a verdadeira história dos 3 porquinhos, no qual a gente vê o outro lado da história, do lobo, no qual ele é bonzinho. E temos a quinta imagem, que é o aluno que a gente teve, eu trabalhei juntamente com português, matemática. Aqui eu trouxe as formas geométricas, eu fiz todo um contexto, contei a história das formas geométricas, das espaciais, e pedi para que eles construíssem. Foi também um trabalho que eles gostaram muito, foi muito gratificante e uma experiência maravilhosa. Os objetivos foram alcançados e grandes aprendizados aconteceram, principalmente por parte da estagiária, que ampliou seus conhecimentos acadêmicos e verificou a dinâmica diária do contexto escolar. A contação de história é uma importante ferramenta na formação de identidade e valores de toda a criança, além de ajudar a desenvolver o imaginário e as capacidades cognitivas, a inteligência emocional e a formação de cidadãos mais conscientes. Muito obrigada.